primeira coisa que chama atenção nessas imagens aí é que isso tudo era totalmente possível de ser evitado, porque o Trump já vinha convocando essa multidão já tinha bastante tempo. O recado dele o tempo todo era: venham para Washington, né, no dia 6 de janeiro, porque nós teremos as manifestações selvagens, né, wild. Então não era exatamente uma surpresa. Aliás, algumas poucas horas ou minutos antes da invasão, ele estava falando exatamente para essa multidão, né? Vamos lá, vamos marchar em direção ao Capitólio, vamos dizer que não concordamos, né, com a fraude e tudo. Então, essa invasão era favas contadas, né? Era fato que ia acontecer. E eu acho que provavelmente vai ter uma investigação bastante grande para saber por que a segurança não estava lá, exatamente para evitar que essas cenas aí acontecessem. O que a gente vê aqui, basicamente, é a polícia do Capitólio é uma polícia, como se fosse uma polícia legislativa brasileira, no Congresso Nacional, que não tem muito armamento, no caso, mostrou bem despreparada. A gente vê o policial indo para trás, quase como permitindo, né, que a pessoa entrasse, sendo que o movimento deveria ser impedir que as pessoas entrassem. A gente vê os próprios manifestantes utilizando de táticas como utilizar o extintor de incêndio, coisa parecida. A gente vê também que é muito estarrecedor, além do não uso da força, pelo menos nessa imagem que a gente está vendo, apesar de ter uma pessoa que foi morta pela polícia, a gente percebe também que era esperado, não necessariamente a invasão, mas era esperado essa manifestação, já estava prevista, já estava sendo monitorada, poderia ter sido pedida o auxílio da Guarda Nacional, empregado da Guarda Nacional, e não simplesmente confiado na polícia legislativa do Congresso dos Estados Unidos para fazer esse tipo de policiamento. Então a gente vê um certo amadorismo com relação a essa proteção do Capitólio, ainda mais com uma invasão que era prevista. E, por fim, também a gente percebe uma discrepância na atuação da polícia ou das forças de segurança de forma mais ampla nesse protesto em relação a outros protestos, onde teve, sim, a participação de agentes federais e também da Guarda Nacional. Como, por exemplo, nos protestos antirracistas, tanto em Washington, D.C., mas também como em Portland e outros lugares no Brasil, nos Estados Unidos como um todo. Esse pessoal que participou das manifestações são as figurinhas carimbadas que a gente está acostumado a ver tem muito tempo, desde as eleições de 2016, nos comícios do Trump. Aí a base trumpista tradicional são pessoas de todos os Estados Unidos e que dizem que são os Estados Unidos tradicionais, né? Então esse cara, todo mundo está dizendo que é o viking, na verdade ele tem os cornos, né? Os chifres que remete aos indígenas americanos. É como se fosse nós estávamos aqui antes, né, dos nossos inimigos, dos nossos adversários, temos que resistir. Um pessoal que fala muito, assim, são supremacistas brancos, né, inegavelmente. Então o rapaz aí, extremamente infeliz, né, com a camisa sobre Auschwitz, né, camisas falando que 6 milhões foi muito pouco, né, em referência, portanto, aos judeus mortos durante o Holocausto. Então, essa é uma base muito radicalizada, essa é a creme de la creme do radicalismo norte-americano que o Trump tem o orgulho de ter nas suas fileiras. Outro ponto também importante é com relação à morte de Ashi Babbitt, que foi morta pela polícia do Capitólio nos Estados Unidos ontem. A morte deve ser investigada. Ela poderia ter sido evitada pelos vídeos que eu consegui olhar. Outras 3 mortes aconteceram, mas segundo a polícia foram nos arredores por emergência médica. E quando a gente fala que há maior truculência contra protestos antirracistas, o que é um fato, a gente vê em outras imagens dos protestos racistas que aconteceram nos Estados Unidos, e negros sofrem sim mais violência da polícia em protestos. A gente está falando, na verdade, não endossando a truculência policial. Na verdade, a gente deveria condenar a truculência policial onde quer que ela aconteça e exigir que haja mais preparo. Nesse caso, a reação policial mostrou muito claro que houve 2 pesos, 2 medidas, em geral, que era uma marcha já anunciada e monitorada, que há desproporcionalidade em relação à reação da polícia e das forças de segurança quando há protestos negros. Nunca deveria ter chegado a esse patamar de pessoas ali já no Capitólio, isso não poderia ter acontecido. E também o Trump reagiu de forma muito leve, enquanto que no protestos negros ele chamava de vândalos, aqueles
simplesmente apelou pela lei e ordem e foi muito leve, de fato apoiando os manifestantes e os invasores nesse caso. O que mais me chama atenção nesse vídeo do Trump aí é que ele manda as pessoas irem para casa concordando com elas, né? Então, assim, eu entendo que você tá frustrado, você até tem razão de estar aqui, né? Mas tem que ir para casa por conta da manutenção da ordem, para ninguém se machucar, até porque esse foi um slogan de campanha dele, né? O Law and Order, né? A lei e a ordem, a manutenção da estabilidade, tudo. Então, ele apela exatamente para esse valor, mas o tempo todo dizendo que a eleição foi fraudada mesmo, assim, não é dizendo, poxa, nada disso faz sentido, né? Estão fazendo uma invasão à democracia e tal. E quem assumiu, de fato, um papel um pouco mais presidenciável, né, presidencial, não é nem presidenciável, né, presidencial mesmo, foi o Biden, né, que falou à nação, inclusive cobrando do próprio Trump uma postura. Importante lembrar que esse trecho do Trump, né, esse videozinho do Trump, ele foi, inclusive, marcado como fake news nas redes sociais, exatamente por atestar, reafirmar que as eleições foram fraudadas. Importante lembrar que uma boa parte dos apoiadores do Bolsonaro bebem muito, tanto em argumentos quanto numa estética trumpista, né? Não é por acaso que o Trump foi eleito em 2016 e uma boa parte do que ele fez na eleição de 2016 foi reproduzido pelas bases bolsonaristas aqui no Brasil em 2018. Até que o resultado foi o mesmo, venceu as eleições, parte de uma base pequena, uma base social pequena, e consegue ampliar e ganha uma eleição majoritária, como o Trump ganhou em 2016, o Bolsonaro ganhou em 2018. E o Bolsonaro já começou a dar mais ou menos a direção de qual vai ser a argumentação daqui para frente, né? O argumento do Bolsonaro é que se não houver o voto impresso, né, o que aconteceu nos Estados Unidos vai se reproduzir no Brasil. Muito embora seja uma argumentação um pouco estranha, né? Afinal de contas, nos Estados Unidos o voto é impresso, né? Então, mas já está dado mais ou menos o caminho, a senha está dada exatamente para que aquilo que aconteceu nos Estados Unidos seja quase que um condutor, né? Quase que algo que permite, né? Uma licença para que as bases bolsonaristas aqui utilizem mais ou menos a mesma argumentação, a mesma estética, o mesmo estilo de manifestação. Claro que não dá para a gente prever exatamente o que vai acontecer em 2022, tem muita coisa para acontecer até lá, mas de qualquer maneira o que a gente percebe é que sim, né, as bases sociais, né, a argumentação política, né, dos trumpistas é muito parecida com aquela que é reproduzida aqui no Brasil pelas bases de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Qual